Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e aqui está inaugurada aquela que é a nova série deste teu podcast, que é Eu é que sou o Presidente da Junta. Pois é, inspirada nesta imagem, nesta personagem icónica de Hermano José, vamos dar aqui voz àqueles que são os candidatos à Câmara Municipal ou às juntas de freguesia e, portanto, as perguntas serão colocadas de uma forma muito genérica e, portanto, a ideia é, em tempo de pandemia, com estas dificuldades todas que temos, poder, enfim, dar palco às candidaturas, todas quanto quiserem, portanto, nenhuma será rejeitada. Portanto, se estás a ver isto e és candidato ou candidata, quer seja à Câmara Municipal, quer seja à junta de freguesia, podes mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook, combinamos esta entrevista e, portanto, poderás falar aqui dos teus projetos para o teu município, para a tua freguesia. O importante no final do dia é, obviamente, que a abstenção baixe e que, sobretudo, qualquer que seja o voto seja depositado, seja um voto depositado com conhecimento, com razão de causa e que a pessoa realmente se identifique com aquilo que está a votar, porque assim é uma democracia madura, assim é uma democracia inteligente, como eu costumo dizer, que faz sentido de estar assim a eleger as pessoas. O meu primeiro convidado para isto é o Miguel Barros. Obrigado, Miguel, por teres enviado a tua mensagem. E, portanto, o Miguel Barros, que é o cabeça de lista, é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Cascais. Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Boa tarde, Cláudio. E olá a todos os que nos estão a ouvir. Exato, portanto, Miguel, neste momento estás a falar não apenas para os cascaenses ou casquelenses, mas estás a falar para todos os eleitores que estejam a ouvir, portanto, pessoas que estejam em Bragança, no Algarve, o que quer que seja, é por aí. E há aqui uma dinâmica muito importante que nós temos que ter a noção, é que as eleições autárquicas são eleições diferentes daquilo que são as restantes, quer sejam as legislativas, europeias ou até mesmo as presidenciais, é que são eleições que transfiguram-se, em que os nossos vizinhos passam a ser nossos eleitores ou os nossos opositores. E, portanto, aquelas pessoas que, do ponto de vista eleitoral, nas legislativas votam de uma forma, nas autárquicas podem votar totalmente diferente porque existe este elo de proximidade ou de distância entre as pessoas. Assim, primeira pergunta que eu tenho aqui para colocar, e portanto avanço já aqui vão ser as ordens, e portanto isto é tudo, as perguntas vão ser todas elas iguais no começo para os candidatos, salvo aqui depois esmiuçar algumas propostas, e obviamente saber quem é que é o candidato dar uma apresentação sobre o município ou freguesia que está-se a candidatar, depois avançar com as suas propostas e no fim, tal como sempre fiz com as eleições europeias e legislativas, perguntar qual é que é o objetivo da candidatura. Há candidaturas que são para vencer, há outras que são apenas para fazer uma representação e, portanto, pôr o partido no mapa, porque existem legislativas para daqui a uns tempos, e, portanto, assim é. Por isso, Miguel Barros, primeira pergunta, quem é que é o Miguel Barros? Bom, o Miguel Barros é, acima de tudo, um liberal e um cascalense. Um liberal no sentido em que acredita que o papel da sociedade e o papel do indivíduo deve ser o de terem o maior número de oportunidades, de o seu progresso na vida depender essencialmente do seu esforço, do seu mérito e daquilo que consegue atingir. Sou um cascalense porque aqui, não nasci aqui, nasci em Lisboa, mas aqui vivi os primeiros 25 anos da minha vida, aqui estudei, na Escola Secundária de Cascais, uma grande parte. Aqui fiz o meu serviço militar obrigatório, uma parte do serviço militar obrigatório, e depois, como muitos cascalenses, fiz parte da diáspora portuguesa durante cerca de 20 anos. Por uma combinação de motivos profissionais e pessoais, em 2016 regressei a Portugal e regressei àquilo que é para mim o meu concelho natal, aquele onde eu me sinto verdadeiramente parte, que é Cascais. E portanto estou aqui desde 2016. Eu juntei uma iniciativa liberal em 2019, ainda antes das europeias, e tenho estado envolvido em toda a atividade da iniciativa liberal aqui em Cascais, tenho acompanhado e trabalhado para o crescimento e para o desenvolvimento do núcleo de Cascais, bem como iniciativa liberal em geral. Desde finais do ano passado, sou também membro do Conselho Nacional de Iniciativa Liberal.
O que é que eu gostaria aqui de dizer? O motivo que me trouxe para a iniciativa liberal, eu não tenho, nunca fiz parte de nenhum partido, até me ter juntado em 2019 à AIL, foi um conjunto de circunstâncias que eu me deparei quando regressei a Portugal em 2016. Eu estive, como referi, cerca de um pouco mais de 20 anos fora, e quando voltei, eu tenho, apesar de ter vindo muitas vezes a Portugal, a passar férias, visitar a família, ou muitas vezes até por motivos profissionais, deparei-me que um cidadão em Portugal tem, quando lida com o Estado, um conjunto de barreiras e de dificuldades que é uma coisa extraordinária. Desde mudar uma morada ou mudar uma matrícula do carro, o tempo e a despesa que um cidadão tem de incorrer para resolver os seus problemas é imensa. Mas depois há todo um outro conjunto de circunstâncias, os impostos que são muito altos, a burocracia, que em nada ajudam o cidadão. E eu percebi-me que, de facto, aquela visão que eu tinha de Portugal, de um país de oportunidades, de um país de crescimento, de um país onde o esforço de cada um, de facto, se traduz no seu bem-estar, não estamos ainda lá, estamos ainda muito longe disso. Isso foi um pouco um choque de adaptação nos primeiros anos. E foi isso que me trouxe para a Iniciativa Liberal. É o projeto da Iniciativa Liberal que me atraiu, é todo este desejo de que tenhamos um país e um concelho muito melhor do que aquele que temos hoje em dia, e principalmente muito diferente daquele que temos hoje em dia, onde tenhamos o Estado. A Iniciativa Liberal não é contra o Estado, mas o que a Iniciativa quer é um Estado diferente, seja ele o Estado Central ou a autarquia, que esteja ao lado dos cidadãos e que não seja apenas uma entidade que se dedica a recolher impostos e depois de alguma forma a distribuí-los. Portanto, é esse objetivo para Portugal e para o Conselho que me faz estar aqui hoje no Ciberal, que me faz estar aqui hoje como candidato à Câmara Municipal de Cascais. Certo, portanto eu já percebi quem é que é o Miguel político, ainda não consegui perceber quem é que é o Miguel cidadão, do ponto de vista de experiência laboral, portanto, okay. formação, Muito a bem. parte humana que tantas vezes falta aos candidatos políticos. Ok, então, Parece que vivem numa bolha estratosférica. nasci em Lisboa, morei aqui em Cascais até por volta dos 27, 28 anos, sensivelmente. Fiz aqui todo o ensino básico, na altura era o preparatório, depois o secundário, Escola Preparatória João Lúcio de Azevedo, Escola Secundária de Cascais, Escola Secundária Marquês de Pombal em Belém e, finalmente, Escola Secundária de São João do Estoril. Depois formei-me em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, concluí em 91 e fiz o serviço militar obrigatório, que na altura era obrigatório em 92, os primeiros 3 meses aqui no SIAC, no que é agora a pousada de Cascais, no edifício da Cidadela, e a outra metade no Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. Em 94, eu parti para os Estados Unidos, onde fui fazer o MBA. Estive em Boston, ou em Cambridge, porque é do outro lado do rio, onde tirei o MBA no MIT, e a partir daí tive uma carreira profissional no estrangeiro. Tive uns anos em Nova York, a trabalhar em banca de investimento, cerca de 10 anos em Londres e outros 10 anos em Madrid. Trabalhei na Lehman Brothers, na Morgan Stanley, e a maior parte da minha carreira no HSBC, quer em Londres, quer em Madrid. Estou com Carlos Moedas. Não, eu nunca me cruzei com Carlos Moedas. Cruzei-me com Carlos Moedas já de um ponto de vista profissional nos anos da Troika, mas não quando ele esteve em Londres. Portanto, nossos percursos não se cruzaram. Sim, aqui é apenas uma pequena brincadeira. Sim, não. E, portanto, é essa do ponto de vista pessoal, o meu percurso não político, por assim dizer. Muito bem, então estamos aqui apresentados, é isto que nós queremos também sempre, é isto que humaniza a política, é isto que faz com que realmente percebamos que os políticos são pessoas de carne e osso como nós, não é? Muitas vezes são criadas imagens irreais, não é? Quase mitológicas, por assim dizer, quase de intocáveis alguns. Aqui não há nada de mitológico. Eu sou um cidadão
como todos os outros, é um cidadão que se sente na obrigação de fazer o seu contributo para a sociedade, neste caso através da iniciativa liberal, e de tentar mudar, ou tentar alterar o estado de coisas com o qual não concorda. Como eu, há muitos cidadãos que ativamente e corajosamente se dedicam às causas em que acreditam. É assim que a sociedade evolui e é assim que deve ser, independentemente de nós podemos concordar ou não com as ideias de cada um, As mas ideologias, sim. é assim que deve ser. Muito bem. Então é assim, a Cascais que eu conheço é uma Cascais vermelha e é uma Cascais militar. Que Cascais é que há a apresentar? Bom, Cascais é um dos maiores concelhos do país, 220 mil pessoas, 4 freguesias, das maiores freguesias do país, mas é um concelho também de contrastes. Nós temos, a maior parte das pessoas conhece o Cascais litoral, o Cascais das praias, dos restaurantes, dos condomínios, e portanto Dos tios, muita gente não é? tem um... Diz? Desculpa. Dos tios, os tios de Cascais. Sim, mas eu não tenho nada contra os tios, ou contra as tias, ou contra os betinhos, ou contra os rapazolas de Cascais. É uma realidade. Poderão dizer que sempre foi assim, ou não, Sim. mas essa realidade existe. Aliás, isso é E, histórico, não é? Tivemos, em Cascais foi onde esteve a família real espanhola exilada, a bem dizer, e tivemos também a monarquia húngara também. sim, a monarquia húngara, a monarquia O Ian italiana. Fleming, não é? Portanto, o autor do Sim. James Bond teve aqui um bom pedaço de tempo. Aliás, o Sim, Casino Royale foi inspirado no casino do Estoril, mas ele projetou com o casino de Trouville, em França, na Normandia, e depois o filme acabou por ser em Montenegro. Mas pronto, Montenegro, sim. Sim, existe toda essa carga histórica, especialmente nos anos durante ou que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, todo um conjunto de exilados que por aqui passaram ou aqui viveram. O rei de Espanha, como já o pai do atual rei de Espanha, mas todo um outro conjunto, o último rei de Itália também aqui morou. Enfim, há um grande histórico da passagem dessas personagens da história aqui por Cascais. Mas Cascais também e isso é que as pessoas, eu penso, não conhecem tão bem, um conceito de contrastes. Quando nós saímos do litoral de Cascais, nós encontramos um concelho muito diferente daquele a que estamos habituados normalmente, quem passa aqui pela Marginal ou pela linha do comboio. E encontramos um concelho onde vamos, por exemplo, ter escolas públicas, que são das escolas mais em que os alunos têm das maiores necessidades sociais da zona da grande Lisboa. Vamos ver a percentagem de alunos que têm ação social escolar em algumas dessas escolas, são valores iguais àqueles que encontramos em bairros ou em zonas da área metropolitana de Lisboa, que normalmente estão associados a graves problemas sociais. E encontramos um Cascais muito diferente. Um Cascais, eu não diria pobre, mas eu diria um Cascais com grandes desafios na área social e com grandes desequilíbrios entre o norte do concelho e o sul do concelho, entre o interior e o o litoral, litoral. apesar de ser um concelho com 5 ou 6 quilómetros na sua extensão entre o litoral e o concelho de Sintra. Um bocadinho mais ali na zona de São Mediterrâneo, talvez. E é essa parte ou esse grande contraste que nós queremos, que nós achamos que é importante que se saiba e que se resolva. O Cascais, como todo o resto do país, devia ser um lugar de oportunidades, onde as pessoas que aqui estão e que aqui vivem, que aqui moram, pudessem, de facto, aqui ter as oportunidades para si, para os seus filhos, para estudarem, para trabalharem, e essas oportunidades não existem. Muito do que nós vimos hoje em Cascais, desta grande aposta na construção, não são de pessoas que aqui fizeram a sua vida. São pessoas que trabalham em Lisboa ou noutros concelhos, ou são pessoas que aqui vieram de outros locais. São todas bem-vindas. Eu não tenho nada contra quem aqui escolhe viver, trabalhar, investir. Pelo contrário, nós
gostamos e queremos que venham. Mas queremos também que toda essa riqueza que vem sirva para verdadeiramente desenvolver o Conselho em todos estes espaços que hoje estão um pouco esquecidos. Muito bem, muito bem. Gostei da apresentação, porque é realmente isso. Nós, quando basta apenas andarmos de carro, né, e fugimos um pouco daquilo que é o clichê da marginal e começámos a ir para aquilo que, enfim, também se pode chamar o sertão de Cascais, e consegue-se ver outras realidades que parece que já trocámos de conselho, não é? Portanto, as coisas são assim. Tocou aí num ponto bastante interessante e que não é muito normal vermos por agora, até ao momento, a iniciativa liberal a tocar, que são a questão dos bairros sociais. Pessoalmente ainda não vi nem o João Coutinho Figueiredo, nem tampouco, até ao momento, candidatos da iniciativa liberal a falarem das questões dos bairros sociais. E, portanto, nós sabemos que os bairros sociais, regra geral, acabam por se fechar, acabam por ser um veículo também de guetização e, portanto, um fechamento de mentes da sociedade, porque, enfim, eu estou aqui no Seixal, portanto, o que não falta são aqui bairros sociais também, e, portanto, as pessoas acabam por ter apenas uma só visão da realidade, não é? Portanto, e só conhecem aquela realidade e, portanto, não aspiram a mais. O que fazer isso? Como quebrar os estigmas, como quebrar ciclos nestes bairros sociais que acabam por originar focos de criminalidade? E, e- esse Isto porque é, lembro uma vez que Hernani Carvalho também concorreu à Câmara Municipal de Cascais, não é? esse é um dos grandes desafios que nós, enquanto sociedade, temos. E não tem uma resposta simples, nem tem uma resposta imediata. É preciso trabalhar em muitas coisas. É preciso trabalhar em criar as oportunidades para que as pessoas possam ambicionar a ganhar mais do que o salário mínimo. Nós podemos estar a definir salários mínimos cada vez maiores, mas isso não resolve o problema de muita gente. As pessoas têm que acreditar que é possível sair desse ciclo vicioso em que começaram a trabalhar com o salário mínimo, 20 anos depois têm o salário mínimo, e os seus filhos, que agora entram no mercado de trabalho, estarão condenados ao salário mínimo. Nós temos que olhar para a parte do desenvolvimento económico, porque atrás desse desenvolvimento económico é o que traz oportunidades e é o que traz a perspectiva que as pessoas, uma perspectiva diferente que as pessoas possam ter de qual vai ser o seu futuro. E repare que esta questão das oportunidades se aplica não só, talvez, às pessoas que ganham menos, mas também muitas vezes às pessoas que têm boas qualificações académicas e técnicas e que acabam por emigrar porque o seu potencial é melhor realizado no outro lado. Portanto, nós temos que criar essas oportunidades do ponto de vista do desenvolvimento económico e naquilo que compete à autarquia, precisamente temos de libertar muito do peso, quer em termos de impostos, quer em termos de burocracia, que hoje cai sobre as famílias e sobre as empresas. Portanto, essa é uma parte muito importante. Atrás do desenvolvimento económico vem toda essa mobilidade social que hoje não existe como nós gostaríamos que existisse. Nós temos também que pensar que, e eu falo aqui mais com o ângulo da autarquia, que a autarquia não é só o litoral e não é só os grandes condomínios que trazem bastante IMI e IMT de receitas para a autarquia. Portanto, e nós temos que pensar, por exemplo, que a mobilidade no interior, a mobilidade dos freguesias no Serrana e Alcabidez, que hoje se deparam com graves problemas de mobilidade, há zonas muito, muito congestionadas, isto só vai continuar, e pessoas que dependem de transportes públicos têm um custo muito grande em termos do tempo que perdem, ou do tempo que gastam, e das limitações que têm por não terem uma boa rede de transportes públicos. Então, no nosso programa, podemos falar nisso mais à frente, a bandeira de mobilidade, desde a mobilidade pedonal, chamemos-lhe assim, à mobilidade pesada, é um ponto muito importante do nosso programa.
Mas temos também... Não querendo de forma nenhuma desvalorizar, mas daquilo que foi o trabalho que estive aqui a fazer também de pesquisa sobre aquilo que está a ser os posicionamentos políticos em Cascais, parece-me que esse é um problema que todas as candidaturas até ao momento admitem que existe, o problema da mobilidade. Sem dúvida. É um problema muito grave, porque é um problema em que se descurou completamente ao longo dos últimos 10 anos. Nós temos vindo a atrair para o Conselho mais construção, nós temos muita construção neste momento, portanto isso vai trazer muita gente aqui para o Conselho, mas a rede viária está por concluir, ou seja, portanto, nós nem sequer ainda acabámos as estradas principais que devíamos ter no Conselho. E, portanto, esse é um problema, ele vai-se agravar e nós não conseguimos resolver de um dia para o outro, precisamente porque não pensámos estrategicamente há 10 anos atrás. Hoje, quando tivermos uma densidade populacional muito maior que há 10 anos atrás, como é que resolvemos este problema? Temos também, por exemplo, o problema da linha de Cascais, que está praticamente abandonada há décadas e toda ela tem que ser requalificada. Portanto, a mobilidade, o congestionamento, e atrás disto vem problemas de poluição, de falta de produtividade, etc., não foi pensado como deve ser e temos que atuar nesse campo o mais depressa possível para que daqui a 10 anos não estejamos numa situação absolutamente catastrófica. Este problema não se resolve com medidas isoladas, não se resolve colocando mais autocarros nas mesmas estradas, onde depois se vira quem utiliza os transportes públicos em Cascais, sabe que o maior problema é a fiabilidade do autocarro, é ir para a paragem e às vezes esperar 20 minutos para o autocarro, já devia ter chegado e às vezes nem aparece. E portanto é esse tipo de abordagem, que é vamos pôr mais autocarros, no fundo vamos tentar ali mitigar um problema com uma solução de remendo, não nos leva a nada, não nos resolve a questão. E pôr mais autocarros em estradas que já estão congestionadíssimas também não vai resolver absolutamente nada. Nós temos que pensar na mobilidade de uma maneira muito diferente. Nós temos que pensar o que é que temos que ter em termos de soluções de mobilidade para que as pessoas de facto se possam deslocar o melhor possível, de maneira eficiente, fiável e previsível. Mas isto então fomos aqui numa estamos aqui a conversar e portanto está pequeno tudo... desvio sobre a mobilidade. Eu queria ainda acrescentar sobre o tema anterior do que é que falta fazer em termos sociais, da questão dos bairros sociais. Há uma outra questão que é muito importante, que é o cidadão tem que acreditar que vive numa sociedade onde a meritocracia é uma realidade. Ou seja, o cidadão tem que estar e tem que viver num ambiente e no meio onde sabe que determinada pessoa chega a determinado posto porque é competente e não porque é amigo do executivo autárquico ou porque é membro do partido A, B ou C. As pessoas, o Estado tem que dar o exemplo de que a colocação de pessoas em determinadas empresas municipais ou ações municipais é feita por mérito, ou seja, as pessoas que lá estão são as melhores dentro das limitações possíveis para fazerem um determinado trabalho. E isso hoje não se passa. O exemplo que o Estado e a autarquia aqui em Cascais dá é precisamente o oposto. Os lugares dentro do universo de empresas, associações e entidades municipais são atribuídos muitas vezes, ou quase sempre, por questões partidárias. O presidente da DNA Cascais é um vereador da Câmara Municipal de Cascais. O vice-presidente da Cascais Invest, que é a associação criada pela Câmara Municipal de Cascais para atrair investimento para Cascais, o vice-presidente dessa associação, é o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais. E estes exemplos repetem-se e continuam. E quando um cidadão, num desses bairros mais pobres, digamos assim, vê este tipo de situações, as pessoas o que pensam é: eu o que tenho que fazer é ser membro do partido A ou do partido B para eu poder ser
o presidente ou o vice-presidente ou ter um cargo numa destas entidades. Que permite algo mais. Exatamente, não, tem que ser algo mais. Tem que haver, tem que haver meritocracia na sociedade e o Estado, e neste caso a autarquia, têm que dar o exemplo. E não dão. Por isso, nós temos no nosso programa, já falaremos dele mais à frente, um conjunto de medidas, desde a questão da meritocracia à transparência, ou seja, a Câmara não pode não divulgar informação que seja relevante. A atitude que hoje se tem em Cascais e em muitos outros sítios é que divulga só aquilo que dá jeito ou que é conveniente do ponto de vista político. Mas isso não pode ser assim. A Câmara, o Estado, todas as entidades do Estado têm por obrigação política, moral, o que queiras chamar, a obrigação de divulgar os dados sobre a sua atividade para que o escrutínio seja feito por todos os cidadãos ou por quem bem entender, com os dados todos. Não pode ser a divulgação de informação a conta-gotas e só aquela que dá jeito, só para efeitos de propaganda política. Portanto, estas três questões que eu referi, a parte do desenvolvimento económico, a parte da mobilidade e a parte da transparência e da meritocracia, são chave precisamente para que essas pessoas, todos nós, mas sobretudo aqueles que tiveram, que começaram enfim, a sua vida num meio mais, com menos oportunidades, tenham e ambicionem a mobilidade social que devia só depender do seu mérito. E enquanto nós não alterarmos essas coisas todas, nós vamos continuar a ter bairros sociais, vamos continuar a ter esta rigidez no elevador social que temos hoje em dia. Portanto, o regra geral da Iniciativa Liberal diz que o Estado está a mais por causa dos impostos. Neste caso das autárquicas, o Estado, a autarquia, está a mais por causa destas partidarites. Diríamos assim. Na Iniciativa Liberal, e eu falo mais a nível aqui do Conselho, como é óbvio, nós não somos contra o Estado. Isso é um preconceito. Sim, mas eu também não o digo. Eu faço uma clara distinção e às vezes tenho alguns ouvintes que baralham conceitos, e uma coisa é ser liberal, outra coisa é ser libertário e outra coisa é ser anarcocapitalista. Portanto, claro. E ainda podemos pôr os ultraliberais que agora também apareceram por aí. Portanto, isto todos os dias existe um conceito novo em política a surgir. Portanto, eu percebo claramente isso, que ser liberal é querer, não é o desaparecimento do Estado, é simplesmente a redução do seu entrave. É a redução e é concentrar o Estado naquilo que são as suas tarefas essenciais e nessas fazê-lo bem. Portanto, é essa a nossa visão. O Estado em Portugal, se falar do Estado de uma modo abrangente, mas neste caso a autarquia, mais especificamente, muitas vezes embarca num conjunto de atividades que não tem nada a ver com o que deve ser uma Câmara Municipal. E é isso que nós não queremos. Há coisas que são melhor deixadas para a iniciativa privada, para os cidadãos. A Câmara não tem que estar lá. Outras, a Câmara devia fazer e bem, e não faz. Muito bem, acho que vamos então avançar já para a questão das propostas, portanto, percebermos ao fim e ao cabo o que é que se pretende fazer com isto, né? Porque nós quando apresentamos uma candidatura é para melhorar ou fazer diferente, né? Portanto, ou se consegue reconhecer que do trabalho que já foi feito as coisas estão bem, mas ainda podem ser retoques a serem feitos. Não quer estar a deturpar as suas palavras, mas pareceu-me, por exemplo, que não é contra a questão da criação não é a criação, mas o introduzir de novos autocarros, mas, por exemplo, apresentou já aqui a questão de que é necessário melhorar o local por onde eles circulam, portanto, criar alternativas às carreiras existentes, não é? Portanto, espero não estar aqui a deturpar as suas palavras, mas lá está. Ou então podemos ter projetos totalmente de ruptura e, portanto, viragens de 180 graus daquilo que é feito. Bom, eu começo então pela mobilidade, que foi esse último tema que referiu. Nós na mobilidade temos um conjunto de medidas
Há também aquele célebre... Moa, já lá vou. O MOA, exatamente. Portanto, Moa, que já lá vou. é uma junção de Iniciativa Liberal de Cascais, Sintra e Oeiras, Oeiras, não é? Portanto, exatamente. um metro de superfície. Uma superfície. O que nós olhamos para a mobilidade no concelho de uma maneira integrada. Temos que pensar nos diferentes meios de transporte, no que é que cada um deles consegue fazer e na maneira como as pessoas se deslocam. Temos hoje um problema grave de congestionamento em Cascais que só se vai agravar. E quando sairmos da pandemia e a atividade económica regressar ao normal, esse problema ainda vai ser maior, agravado por toda a construção que está neste momento a decorrer aqui em Cascais, no concelho de Cascais, que vai trazer gente, serviços, comércio, e portanto é indiscutível que a mobilidade é um grande desafio em Cascais. E a mobilidade tem que ser olhada não apenas dentro do concelho, mas também com os concelhos vizinhos e com toda a área metropolitana de Lisboa. Ou seja, não podemos pensar que Cascais é uma ilha isolada do mundo e que os problemas se resolvem única e exclusivamente olhando para o que se passa dentro do concelho. O nosso grande projeto, que de certa forma embarca ou abrange toda esta problemática, é o Metro Oeste Atlântico, que é uma rede de metro de superfície ou de metro ligeiro, semelhante em termos de conceito ao que existe na margem sul de Lisboa, mas é um conceito que existe em dezenas, se não centenas de cidades. Esse conceito, diga-se, estava planeado ser desde Cacilhas até Montijo. Ficou aqui por Correios, onde eu moro. Sim, sim. E, portanto, essa rede que nós temos, que nós apresentámos já há alguns meses atrás, seria uma rede que ligaria as linhas de Sintra, a linha de Sintra à linha de Cascais, atravessando os concelhos de Cascais, Oeiras e Sintra, e respondendo precisamente aos problemas da mobilidade que existem, sobretudo no interior do concelho. Ou seja, permitiria que alguém que morasse na Abóbada ou em Talaíde, rapidamente e de uma maneira muito fiável e de maneira muito amiga do ambiente, pudesse chegar ao Tacos Parque, à linha de Sintra, ou à linha de Cascais, ou ao centro de Cascais. E essa é o passo seguinte que uma zona urbana densa, como é a zona de Cascais, Oeiras e Sintra, precisa, porque não vamos lá com mais carros ou com mais autocarros. Portanto, essa é, por assim dizer, a parte estruturante do nosso projeto. À volta disso, temos a conclusão da rede viária em Cascais, sobretudo na freguesia de São Domingos de Serrano e no norte da freguesia de Carcavelos e Parede, onde há um conjunto de vias por fazer. Estas zonas têm grandes problemas de congestionamento, como pode observar qualquer pessoa que ao final do dia passe na A5 e vê que a fila para sair nas portagens começa 2 ou 3 km antes. Então, toda aquela zona está congestionada de manhã, está congestionada à tarde. E depois temos também todo um conjunto de medidas, desde uma verdadeira rede de ciclovias, por forma a que a bicicleta possa ser uma alternativa para pequenos percursos. Não é aquilo que temos hoje, que é uma manta de retalhos de coisas relativamente ajustadas ou adaptadas conforme se pensa. Sim. Que, enfim, são apenas para aquele passeio saloio, vamos dizer assim. Exatamente. Saloio sem qualquer tipo de carga pejorativa, simplesmente é aquela coisa de ir dar uma voltinha na marginal e pronto. Mas a questão é, e de sairmos de Cascais, ou Carcavelos, Parede, o que é que seja, ou Alcabidez, e irmos para lá, até lá vamos pela estrada dos carros, não é? É isso mesmo, e isso é perigoso para os ciclistas. E eu, como ciclista assíduo, enfim, sofro na pele as razias. Sim. E é isso exatamente que nós não queremos. Ou seja, nós não queremos um conceito de andar de bicicleta em que a pessoa vai preocupada para não ser atropelada na marginal. Porque há grandes partes da marginal que têm mesmo que ir pela marginal. Portanto, a nossa visão sobre esse tema é essa. Obviamente, a ciclovia tem as suas limitações, mas naquilo que pode ser uma alternativa, e já o é em muitas outras cidades europeias, e então agora mais ainda possível, nós temos em Portugal o problema de não temos cidades planas, não é? Portanto, mas agora com a questão das bicicletas elétricas ou apoio elétrico, esse é um problema muito menor, e portanto precisamos de ter essa rede que ligue os centros, que tenha
lugares onde se possa deixar a bicicleta com segurança, que permita ir daqui até da escola até onde as pessoas moram, aos centros, às zonas mais comerciais, que de facto a bicicleta seja uma alternativa. Nós não Que, temos nada aliás, contra a Câmara Municipal de Cascais até tem uma rede de bicicletas em parceria com o PRIO, se não estou em erro. Bom, a rede de bicicletas partilhada esteve desligada durante quase 2 anos, muito antes da pandemia. Voltou agora, pelo menos em algumas zonas, estão novamente as bicicletas nas docas, mas a rede tem muitos problemas de concessão. As docas muitas vezes não funcionam, a aplicação não é nada prática, muitas vezes não há bicicletas nas docas e, portanto, não tem sido um grande sucesso de todo a questão das bicicletas partilhadas em Cascais. Aqui em Cascais, se me permite, faz-se muita propaganda de medidas de mobilidade, mas que depois na prática não funcionam. As bicicletas partilhadas é uma, o veículo autónomo em Carcavelos é outro, toda a questão das ciclovias, que não são verdadeiramente ciclovias, mas passeios pintados ou uma faixa pintada junto ao passeio é outra, enfim, com isto nós temos muita publicidade, muita propaganda, mas não resolvemos o problema coisíssima nenhuma. Portanto, a mobilidade é uma questão muito importante. Nós temos que resolver. Temos que resolver o problema da linha de Cascais. Isso não é uma competência exclusiva da autarquia, mas é uma área onde eu gostaria de ver a autarquia muito mais ativa, muito mais proativa, no sentido de resolver uma questão que se arrasta há décadas. Nós temos de ligar a linha de Cascais à linha de cintura. A dinâmica do emprego em Lisboa mudou, deixou de ser na zona baixa de Lisboa e passou para o Parque das Nações e muitos outros sítios. Portanto, nós temos de ter a linha de Cascais ligada à linha de cintura para ser possível chegar ao Parque das Nações por comboio em 40 minutos, sensivelmente, e não hora e meia, que é o tempo que leva hoje, quando tem que fazer todas as mudanças entre o comboio, o metro, para lá chegar. Exato, parar sempre ali no Caixo de Dré. Parar no Caixo e depois mesmo no Caixo ou se apanhar a linha verde, tem que mudar na Alameda para a linha vermelha até chegar aos Parques das Nações. Portanto, toda essa questão da mobilidade é muito importante. Uma cidade no século XXI, ou uma zona urbana no século XXI, tem de ser um local onde a mobilidade exista, facilite a vida aos cidadãos, às empresas, aos turistas, aos estudantes. E isso hoje não existe em Cascais. Hoje o que existe é muita construção só por se construir. Não se pensa em tudo o resto. Exato. Já referi a questão... que Cascais neste momento tem mais um foco de pressão, que é a escola. A nova SBE em Carcavelos. Sim, a nova SBE em Carcavelos, enfim, nós gostaríamos de ter mais escolas em Cascais, mais universidades em Cascais. A nova SBE é outro exemplo em que temos falta de mobilidade. Portanto, estamos a ver o comboio, o veículo autónomo deixou de funcionar ou funciona muito esporadicamente. Voltamos à solução clássica dos autocarros ou ir a pé para lá chegar. Para um estudante não é a maneira mais simples e mais expedita de o fazer. Mas aí referiu a questão da nova SBE. Nós gostávamos de ter mais universidades, mais escolas no concelho. Nós até temos uma boa história de escolas privadas em Cascais. Cascais tem uma das maiores percentagens de alunos em escolas privadas. Temos boas escolas privadas, é o reconhecer de um mérito de iniciativa privada nesse setor, e temos também um exemplo de uma escola privada em contrato de associação que presta serviço público, portanto dá ensino público, que é ali em Manique. Portanto, mas em nível de ensino superior podíamos ter e gostaríamos de ter muito mais. Houve um conjunto de promessas que foram feitas por este executivo, mas que não foram cumpridas, e portanto o curso de medicina, por exemplo, da Universidade Católica não vem para aqui, apesar de se ter sugerido que isso iria ser o caso. Eu já referi a questão da mobilidade, já referi a questão do desenvolvimento económico. Nós queremos fazer uma grande descida da carga fiscal que incide sobre as empresas e sobre as famílias. Queremos descer o IMI, temos um dos IMIs mais altos dos grandes concelhos da área metropolitana de Lisboa. Queremos descer a taxa de participação no IRS, que é atualmente o máximo
5%, queremos descer as taxas de derrama, queremos diminuir e muito a parte das taxas e taxinhas no capítulo económico do regulamento de taxas da Câmara Municipal de Cascais. Queremos também reduzir muito dos tempos de resposta e de espera a tudo o que são requerimentos, solicitações, em tudo o que o cidadão tem que lidar com a Câmara Municipal de Cascais. Portanto, nós queremos tornar Cascais o concelho com os impostos mais baixos em Portugal, perdão, mas queremos também tornar Cascais o concelho mais eficiente em termos da interação do cidadão, do município, com a Câmara Municipal de Cascais. Queremos ser verdadeiramente, queremos ser uma autarquia competitiva, o mais competitivo possível. E permita-me ainda uma outra questão de coisa, que é, nós queremos também separar na fatura da água. A fatura da água é uma das coisas mais controversas aqui em Cascais. Temos uma das águas mais caras na área metropolitana de Lisboa, certamente mais cara, que é o equivalente nos concelhos vizinhos. Queremos separar da fatura da água o que é água e saneamento do que são os resíduos sólidos urbanos. Neste momento, tanto não há incentivo absolutamente nenhum a haver separação de resíduos ou haver a produção da quantidade de resíduos produzidos. Eu pago a mesma coisa, quer produza 1 tonelada de resíduos por mês ou 10 toneladas. Depende se eu tomo banho mais vezes ou menos vezes. Quanto mais vezes tomar banho e mais água gastar, mais vou pagar de resíduos, produzo ou não. Portanto, nós queremos separar isso o mais depressa possível. Achamos que um concelho como Cascais já devia estar na linha da frente desse tipo de medidas e não está. Portanto, então, isso materializava-se como? Desculpe? Essa parte dos resíduos sólidos, como é que isso se materializava? Ok, há um conjunto de soluções que têm sido adotadas por um outro conjunto de cidades, vilas, etc. Há várias soluções, mas talvez a mais simples seja, por exemplo, passarmos a faturar os resíduos em função de uma combinação do tipo da tipologia do apartamento ou da vivenda ou da zona comercial em questão e do número de pessoas que lá moram ou que lá trabalham. E, portanto, dessa maneira, obviamente, a quantidade de resíduos produzidos é, de certa forma, proporcional ao número de pessoas que lá estão, à área do apartamento ou da vivenda, etc. Outra solução é exatamente cobrar em função do que é produzido, ou seja, ter um recipiente para plásticos ou para vidros e para papel, e quando vem a recolha, em determinados dias da semana, é pesado ou medido a quantidade de resíduos que produziu e é faturado com base nisso. Há outras Portanto, soluções recolha como porta a porta, era isso? porta a porta, sim, sim. Há outras soluções como, por exemplo, ter de comprar recipientes ou sacos para determinados tipos de lixo e esses recipientes, no fundo, o que custa esse saco ou esse recipiente ter embutido nele o preço da recolha dos resíduos. Dou aqui um exemplo, por exemplo, um saco de 50 litros para vidros custa-lhe, vamos dizer, 2 euros. Estou aqui apenas a referir um valor. E esses 2 euros, no fundo, é quanto lhe custa deitar fora os 50 litros, um saco de 50 litros cheio de embalagens de vidro, garrafas, boiões, etc. Mas eu teria que armazenar esses 50 litros de lixo em minha casa? Até estarem cheios? Não, pode fazê-lo mais pequeno, pode comprar um saco de 10, por exemplo, que lhe custa 20 ou 30 cêntimos, e no dia da recolha dos vidros, coloca esse saco à porta de sua casa e ele é levado. Não tem que estar à espera um mês, obviamente que não é? Obviamente que não. Pronto, a questão aí passa, não é? Portanto, é necessário fazer isso para a bem da candidatura, vamos dizer assim, não é? Sim, Para as pessoas sim. não acharem vamos Claro, ficar aqui com o lixo em casa, bolas para isso, prefiro pagar os 5 euros ou o que for sim. Em que se algumas paga de zonas taxas. Não sei, por acaso não sei qual é que é o valor que se paga de taxas em Cascais, nessa parte. neste momento o que se paga é em função da Mas água, eu aqui portanto. no Seixal devo dizer que já tive meses em que pagava mais de resíduos sólidos do que propriamente de água. Sim. Aqui é em função da água, ou seja, é uma percentagem. Se consumir, não sei, 10 metros cúbicos de água e se lhe custar 40 euros, ou custa menos, custar 30 euros, depois tem uma percentagem
tantos metros cúbicos de água em resíduos custam tanto. E, portanto, é o sistema atual de faturação, portanto, que nós achamos extremamente injusto e mais, não é um sistema amigo do ambiente, não é um sistema que encoraja a reciclagem e a separação dos resíduos e achamos que isso tem de evoluir. Uhum. Isso Deixa-me aqui é, partilhar, enfim, já tive a oportunidade de viajar por muitos países da Europa e filo pela estrada e, portanto, os supermercados era das coisas que, obviamente, que se tinha que consumir. E era curioso como na Europa Central, por exemplo, a separação do lixo era feita nos próprios centros comerciais, portanto, à porta de, quer fossem grandes superfícies, portanto, vamos imaginar um Cascais Shopping, ou quer fosse um Pingo Doce ou um Lidl básico, por assim dizer, portanto, aquele de bairro, como costumamos chamar, em que as pessoas depositavam lá o lixo e recebiam em troca um talão para descontar nessa mesma área comercial. Ah, é uma portanto, solução, é uma, aquilo é depois, uma obviamente, que havia uma alternativa. parceria entre a autarquia e a grande superfície, e pronto, eles lá faziam os acordos, mas as pessoas aquilo que faziam era isso. Que, aliás, era É uma uma coisa que nós alternativa. em Portugal até fazíamos, não era a tara perdida, não era? Portanto, Sim, sim. com as E agora grades das está-se cervejas. novamente a tentar retomar essa, essa abordagem de eventualmente devolver garrafas de vidro nos supermercados, encontram um crédito para ser usado no supermercado, por exemplo. Mas isso requer, mas nós temos todo um conjunto de resíduos, para além das garrafas de vidro, que temos de reciclar, ou que deveríamos reciclar, e portanto é preciso um pouco mais do que isso, desde o papel, então Sim. plásticos, portanto, mas é essa abordagem, essa perspectiva diferente e essencialmente, e também uma necessidade que eu penso que é muito relevante, que é nós temos de pensar em Cascais daqui a 5 ou 10 anos. E temos que começar hoje a atuar e a agir para que daqui a 5 ou 10 anos tenhamos todos estes problemas resolvidos e todas estas ações que queremos fazer a funcionar e implementadas. E não é ir correr atrás da carruagem porque alguém no Estado ou na União Europeia decidem que agora tem que ser assim. Devíamos ser nós, com a nossa iniciativa, com o nosso espírito de melhorar, devíamos pensar nestas e noutras coisas. Isto traz-me o tema do ambiente, que é também um tema muito importante Sim, no nosso porque programa. Cascais, enfim, será certamente os primeiros municípios a levar com os efeitos das alterações climáticas, não é? Sim, há essa questão da eventual subida do nível das águas do mar, sem dúvida que terá um grande impacto no concelho, mas nós temos problemas muito mais imediatos que não estão resolvidos, que existem há décadas. Cascais não tem hoje uma única bandeira azul. Continuamos a ter problemas de descargas de resíduos de esgotos, para usar a palavra, E eles estão bem na- visíveis, diga-se. nas nossas praias. Principalmente quando chove e as ribeiras descarregam nas praias, temos problemas de poluição. Temos problemas de poluição nas ribeiras. E isso nós devíamos já ter conseguido resolver. Estamos em pleno século XXI, nós sabemos quais são os problemas, sabemos onde eles existem, sabemos como os resolver e apenas por inércia e alguns leis não o temos feito. Temos também de olhar para o Conselho de uma maneira integrada. Nós não somos contra o desenvolvimento, não somos contra ter emprego e serviços e comércio em Cascais, mas não podemos pensar que o fazemos sem pensar em toda a abrangente da qualidade de vida, dos espaços verdes, do ambiente que temos de ter. E hoje temos já problemas muito graves em algumas das freguesias onde não existem espaços verdes, ou os que existem estão prestes a desaparecer. E também essa visão de falta de perspectiva e falta de visão de conjunto que nós criticamos e muito neste Executivo autárquico. Portanto, nós queremos defender os espaços verdes que ainda existem, os corredores verdes que ainda existem junto a algumas ribeiras, queremos defender os espaços verdes que possam ser salvos ainda, e queremos trazer para o Conselho uma perspectiva de defesa do ambiente, de sustentabilidade, de um ar bom, uma praia saudável,
e não haver poluição que hoje não temos. Com a pressão urbanística que continuamos a ter, se nós não resolvermos estes problemas hoje, vamos ter um concelho com problemas muito mais graves daqui a 5 ou 10 anos. Então, nós temos que Sim, pensar porque vamos hoje. impermeabilizando os solos, não é? Vamos impermeabilizando os solos, vamos destruindo, vamos eliminando as zonas verdes que existem, vamos massificando o concelho e eu penso que isso não é bom, não é esse o concelho que nós queremos. Voltamos aos bairros sociais, portanto... Voltamos aos bairros sociais, que é um tema que também faz parte do nosso programa. Já agora, o nosso programa tem cerca de 250 medidas, fomos o primeiro partido a apresentá-lo aqui em Cascais, juntamente com os nossos 6 cabeças 250 medidas, a margem de erro Eu é desafio grande. as pessoas a irem ver o programa, portanto, isto são 250 medidas em diferentes capítulos. Desafio as pessoas a irem ao nosso sítio na internet, em Cascais Liberal PT, conforme está aqui em cima, Como está no ecrã. a lerem o nosso programa e desafiarem-nos, dizendo isto, eu não concordo com isto, penso que isto não é possível. Nós estamos a trabalhar neste programa desde o dia seguinte às eleições legislativas de 2019. Portanto, tem muito trabalho e muito pensamento por detrás. Não é perfeito, com certeza daqui a uns 5 ou 6 meses, se calhar, lembramos-nos que outras coisas têm que ser feitas, mas é um programa que está, penso eu, muito bem pensado e é um programa que até agora mais nenhum partido apresentou. Hoje, à data de hoje, não há nenhum partido que se tenha anunciado sua candidatura à Câmara Municipal de Cascais que tenha, para já, apresentado o seu programa. Então, nós estamos preparados para defender e para implementar este programa. São 250 medidas, tem margem de erro, terá alguma, indiscutivelmente, mas como disse, eu penso que é muito completo, abrange muitas áreas. Em relação à sua questão dos bairros... Eu sou sério, deixa-me só fazer aqui um pequeno comentário também. Eu, pessoalmente, nunca sou muito fã de programas muito extensos. Eu prefiro aquelas coisas que são, não vou dizer fáceis, mas certeiras de se cumprir, porque senão acaba-se por se perpetuar, mas isto pronto, é a minha forma de trabalhar e de estar, acaba por ser aquele perpetuar do político que promete muito e não faz nada. Não estou a dizer que é o seu caso, mas acaba por ser uma imagem global que se vai fazendo, mas a bem dos cascaenses ou cascalenses, espero que essas 250 medidas, enfim, pelo menos que sejam apresentadas na Assembleia Municipal ou em reunião de variação. Certo. É uma boa crítica o que está a fazer, revela bem a falta de confiança que os nossos políticos ou que a nossa classe política tem. Foi fruto de muitas promessas e poucas coisas cumpridas, ou grandes programas muito ambiciosos que depois não se cumprem. Mas eu realço e desafio as pessoas a irem ler. Mas, por exemplo, a parte do desenvolvimento económico, tudo o que lá está, se depender de nós, é execuível. Não são promessas feitas no ar. Nós queremos e vamos baixar os impostos. Nós queremos e vamos reduzir o número de entidades e empresas municipais necessárias. Nós queremos e vamos reduzir... Quais, por exemplo? O que há a cortar? Olha, se olhar, por exemplo, para o número de entidades que se dedicam, de uma maneira ou de outra, a fomentar o tecido económico em Cascais, temos a Cascais Invest, supostamente para atrair o investimento, temos a DNA Cascais, para atrair, ou se dedica ao empreendedorismo, na realidade é uma empresa que se dedica a alugar espaços comerciais no mercado de Cascais, entre outros. Temos a Cascais Dinâmica, que faz um pouco a mesma coisa, e temos os serviços da Câmara Municipal de Cascais. Entre estas 4... Era agrupar tudo. Basta uma. Se é a Câmara Municipal ou se é a Cascais Dinâmica, não interessa, mas só precisamos de uma. Aliás, isso até costuma ser, regra geral, uma competência partilhada com as juntas de freguesia, a questão dos espaços dos mercados. Sim, mas neste caso, no caso específico de Cascais, no caso específico do mercado de Cascais, que tem, para além do mercado propriamente dito, tem um conjunto de espaços que são restaurantes e que são lojas
como lojas ou restaurantes de rua normais, isso cabe à DNA Cascais neste momento. Mas sim, tem razão, tem razão Sim, no que diz. lá está, isto é uma questão, isto é uma eterna questão no que toca a quem é que quer ser mais presidente da junta, e portanto aqui eu usar a caricatura do Herman, mais uma vez, quem é que quer ter mais responsabilidades. Por exemplo, posso dizer que aqui no Seixal todos os presidentes da junta recusam-se a ter mais responsabilidade nas suas juntas. O que eu acho que, então, qual é que é a razão de ser do presidente da junta? Porque Sim. basicamente aquilo que nós passamos a ter é o presidente da junta nestas condições para a ser um xerife controlador daquilo que se passa e faz reporta ao Presidente da Câmara, e isto muitas vezes não corre bem quando às vezes temos pequenos enclaves políticos, não é? Em que um Presidente da Junta é de uma cor política e o Presidente da Câmara é de outra, e portanto há aqui um boicote de parte a parte nisto, portanto... Essa situação aqui em Cascais acontece menos. As 4 freguesias, 3 estão alinhadas com o atual executivo, e a única que não está PS e Mediterrânea, CDS. exatamente, que é PS. Enfim, alguma fricção haverá, mas não tem sido muito uma relação muito controversa. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer também, quer dizer, vamos lá ver, porque é que a Câmara Municipal de Cascais, diretamente ou via uma das suas associações de empresas municipais, tem de estar no negócio de imobiliário em zonas comerciais do concelho? Esta é uma questão muito profunda em termos do que é que os liberais defendem. A Câmara Municipal de Cascais não devia estar a fazer concorrência, porque o está, quando faz publicidade nos seus espaços, nas suas redes sociais, a determinada atividade de empresas privadas que operam esses espaços. Não deixa de estar a fazer publicidade e concorrência a todos os outros à conta dos municípios. E essa é uma das coisas que nós também queremos parar, que é a Câmara não deve ser um elemento que faça concorrência aos comerciantes e aos restaurantes e às empresas do concelho. Isso deve estar com os privados. A Câmara o que tem que fazer é certificar-se de que as ruas estão como deve ser, de que as regras, leis, o ordenamento do território é respeitado, mas a atividade empresarial, a atividade privada, deve ficar com os privados. E temos hoje todo este entusiasmo da Câmara em se meter em aventuras empresariais que eu penso que não deve fazer. É um erro pago por todos nós. Mas voltamos à questão dos bairros sociais. Temos estado aqui neste debate sobre outros temas. Agora, os bairros sociais existem em Cascais, é uma realidade, são muitos. Gostaríamos que fossem muito menos, mas só os vamos conseguir resolver do ponto de vista abrangente, se conseguirmos resolver muitos destes problemas que temos na sociedade, em termos das oportunidades, da mobilidade social, do crescimento económico. Esse é o ponto fundamental para que eles desapareçam ou deixem de ter a importância que têm. Tendo de existir, provavelmente terão de existir, infelizmente, por ainda algum tempo, nós temos que garantir que eles têm as condições devidas, que a mobilidade nesses espaços é tão boa como no resto do concelho, que as escolas que existem são tão boas como no resto do concelho. No fundo, temos de os integrar dentro do possível e dentro daquilo que as pessoas que lá estão queiram queiram que os bairros sejam, por forma a que não haja esta ostracização social de um bairro social. Podemos Então, pensar... e de que forma é que a mão invisível, não de Adam Smith, mas de Miguel Barros, vai entrar nestes bairros e trazê-los para o resto de Cascais? Olha, nós queremos começar, gostaríamos muito que houvesse muito mais acompanhamento e muito mais atenção e muito mais, eu diria, robustez no ensino básico e no ensino secundário do concelho de Cascais, nomeadamente nas escolas públicas, onde muitos destas crianças desses bairros
frequentam. Mas também toda a parte de desporto, de artes, de cultura, para que de facto o ensino, a escola, a sociedade permita que sobretudo a geração mais nova veja o seu futuro com uma perspectiva muito mais otimista. Portanto, muito passa por aí. Nós temos que capacitar as pessoas de que não é uma inevitabilidade social pelo facto de terem crescido num determinado meio social que assim tem de ser toda a vida. Que isso depende, ou que devia depender, do seu esforço. E nós como sociedade, eu penso que temos que lhes dar as oportunidades para que possam potenciar todas as suas capacidades e aproveitá-las o melhor possível. Seja, se quiserem ser engenheiros, médicos, ou desportistas, ou artistas, mas é isso que nós temos, como sociedade, penso eu, de permitir. Esse é para mim um ponto importante. Depois, em relação aos adultos, e também à anciania, portanto, à terceira idade, temos igualmente que, a esse nível, permitir que as pessoas tenham melhores oportunidades, porque isso fala já, ou eventualmente sair do bairro social, ou não sequer precisar de lá estar, ou investir mais em si mesmo, investir mais na educação, no que tem em casa, enfim, na cultura. No fundo, tirar as pessoas de uma vivência exclusivamente fechada dentro destes bairros. Temos também que ter, e estes bairros sociais são coisas muito complexas. Nós às vezes pensamos que Eu sei que são. são coisas muito complexas. Isto não é assim muito fácil. Ou seja, não há uma solução única para todas as situações que acontecem num bairro social, como não existe na sociedade em geral. Não é? Portanto, nós temos de pensar como é que nós, Câmara Municipal, ou em conjunto com o Estado Central ou as câmaras à nossa volta, olhamos para estas situações e vamos a pouco e pouco resolvendo. Porque há aqui questões obviamente de pobreza, mas há também questões de integração, de comunidades, às vezes que se fecham um pouco sobre si mesmo ou que se sentem que não estão integradas no que está à sua volta. Há problemas de criminalidade, vamos ser honestos, e nós devemos atuar no sentido de os resolver, de tornar estes bairros seguros e tornar estes bairros, os elementos que eventualmente não tragam boas companhias ao bairro, nós temos que ser assertivos sobre isso. Portanto, também não vamos ser pragmáticos e utópicos de que esses problemas não existem. Portanto, é toda uma visão de conjunto e de, no fundo, mobilização da sociedade e das diferentes partes da sociedade que nós vamos a pouco e pouco resolvendo isto. Muito bem. A questão é mesmo essa, não é? Portanto, há que começar por algum lado, se bem que depois existem muitas câmaras que acabam por tornar-se, e os fiscais das câmaras acabam por se tornar caudilhos, em que depois acabam por ser os administradores de algumas partes. Estava a falar esta questão do apoio ao ensino, não é? Basicamente, há quem tenha as chaves e abre e fecha, e seja necessário pedir a essa pessoa, portanto, pedir à Câmara para estar. E, portanto, há aqui uma subserviência por parte do cidadão e eleitor em relação à Câmara Municipal. Não estou a dizer que é isso que É verdade. o Miguel quer, mas é uma realidade que depois também acontece, que isto muitas vezes acaba por ser monopolizado para fins eleitorais. Sem dúvida nenhuma, e isso é uma realidade, e nós queremos mudar essa realidade. Nós temos o nosso programa, é uma medida que pode parecer à primeira vista um pouco controversa, mas nós queremos saber cada programa de apoio social que a Câmara Municipal tem, ou cada subvenção que faz à entidade A, B ou C, o que é que se pretendeu quando a subvenção ou o apoio foi dado e o que é que foi de facto atingido. Porque isto é importante para que a subvenção não seja apenas uma maneira de silenciar o desagrado de alguém ou de comprar o apoio de alguém. Nós queremos que estes programas sejam efetivos, que nós saibamos porque é que eles foram implementados, o que é que se pretendia obter e o que é que se obteve. E se não funcionarem, porque é que não funcionaram?
o que é que tem que ser feito de maneira diferente. Queremos também que seja a sociedade... Uma questão de transparência, não é? Prestar contas. Exatamente. Porque às vezes vemos ajustes diretos de câmaras municipais e juntas de freguesia que nem lembra a ninguém. Aliás, basta lembrarmos, se calhar o caso mais dramático terá sido o genro, se não estou enganado, o genro do Jerónimo de Sousa, que trabalhava na Câmara Municipal de Loures, portanto a função dele era trocar lâmpadas e era 3.000 ou 4.000 euros de ajustes diretos, assim de género, portanto... Sim, a Câmara Municipal de Cascais usa e abusa dos ajustes diretos ou das subvenções, e muito disto não é de nada transparente. Nós pusemos à Câmara Municipal de Cascais 50 perguntas, chamámos-lhes 50 perguntas transparentes, não obtivemos resposta, coisas diversas, desde detalhes da contratação pública, a justificação de determinadas nomeações, o que é que se passa exatamente com o veículo autónomo, com as bicicletas partilhadas. Nunca obtivemos resposta. Fizemos queixa na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que nos deu razão em todos os 50 pedidos. É um parecer que está no site da Comissão, e até hoje a Câmara não nos respondeu. Lançámos mais de 50 perguntas este mês, e vamos ver o que é que acontece aí. Mas a questão da transparência, esta aversão que esta Câmara tem de prestar dados que permitam o escrutínio isento e imparcial, é uma coisa que não devia ter lugar no século XXI em Portugal, e é uma coisa que nós queremos mudar. Queremos mudar porque há uma grande desconfiança do cidadão em relação aos políticos e ao Estado, e isso não pode ser. O cidadão tem que ver o Estado e as autarquias como seus parceiros, como alguém que para determinadas funções é importante a sua existência. E hoje muita gente olha para o Estado e para os políticos como são mais uns que querem mais uns tachos e mais umas mordomias e não fazem nada. E alterar essa percepção, e alterar essa realidade, não só a percepção, alterar essa realidade é um desafio muito, muito grande. Mas nós queremos fazer isso, temos isso no nosso programa, temos estado ativos nessa área aqui em Cascais e vamos continuar. Nós estamos a fazer isto, nós temos estado, não fazemos em véspera de eleições, já começámos há muito tempo, vamos continuar e continuaremos daqui para a frente. Esse é um trabalho de muito esforço, é um trabalho a longo prazo, mas tem que ser feito. E uma vez feito, atrás disso vêm muitas coisas, vem a confiança dos cidadãos, vem otimismo na economia, no investimento, vem aquela mudança da perspectiva que as pessoas têm de que isto agora é uma meritocracia, portanto, se eu me esforçar, eu chego lá, e as coisas vão mudando e têm de mudar. Muito bem. Mais algumas medidas que quero apresentar que se acha que sejam relevantes? Não, eu mais uma vez... É assim, também não vamos incluir aqui os 250, não é? Não, de modo nenhum. Senão fica um episódio enorme. Não, Até porque depois também não consigo garantir que outros candidatos de outros pontos do país, aliás, eu já tenho aqui combinadas coisas para ir a Viana do Castelo, salvo seja, todas as conversas serão via Zoom. Eu sei que os candidatos adoravam que fosse um vídeo, portanto, com um jardim, tudo bonito, tudo preparado, eu sei, mas não vamos correr riscos e, portanto, também não quero fazer um tratamento diferencial, porque senão iria, enfim, claro. estar a privilegiar aqueles que estão aqui mais ao meu alcance e, portanto, quero tratar todos de forma igual. Portanto, eu não estou aqui para favorecer a candidatura A, B ou C, até porque eu sou apenas eleitor aqui no Seixal, portanto, por muito que o Miguel estivesse aqui a tentar-me convencer, nunca eu poderia depositar o voto no Miguel em Cascais, mas força. Eu convido todos os cascalenses e mesmo os que não são cascalenses tenham curiosidade de perceber o que é um programa liberal para uma autarquia, que venham ao nosso site www.cascaisliberal.pt e leiam as medidas do nosso programa, do que é que nós queremos propor para o Conselho e porquê, bem como todo um conjunto de atividades que temos vindo a desenvolver, de atividades de ação política em Cascais nos últimos 2 anos, que eu penso que são um bom exemplo
do que deve ser uma ação política liberal e do que é que nós queremos para Cascais como concelho liberal. Já aqui referi muitas das medidas na área da mobilidade, na área dos impostos, na área do ambiente, e portanto não vou estar aqui a referir mais nenhuma, elas são muitas, mas eu penso que o melhor o que eu proponho é que cada um que esteja interessado venha ver o programa, venha ver. Nós estamos presentes em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram, e portanto venham conhecer as nossas propostas, as nossas medidas, que eu penso que se conhecerem vão ver que somos uma alternativa credível, somos a única alternativa credível para um Portugal e um Cascais muito melhor do que aquele que temos hoje. Agora uma dúvida de última hora. Como é que é possível fazermos mais com menos? Isto é, como é que é possível fazermos mais atividade, mais coisas em prol da população, se vamos cortar naquilo que são as chamadas taxas e taxinhas? Ok. O que nós propomos... Já se falou aqui da questão do emagrecimento das estruturas da Câmara, de DNA, de investimento. O que nós propomos, em termos o impacto das medidas que nós propomos, é de aproximadamente 20 milhões de euros por ano em termos do orçamento da Câmara. Ou seja, a redução das taxas e taxinhas e de impostos vai reduzir as receitas da Câmara em cerca de 20 milhões de euros por ano, todos os anos. Então, são 20 milhões que ficam com as empresas, com as famílias, para decidirem fazer com esse dinheiro o que bem entenderem. A Câmara tem um orçamento de cerca de 220 milhões de euros por ano, sensivelmente. Números redondos, variam um pouco dependendo das receitas fiscais em cada ano, mas à volta disso. Portanto, de onde é que vêm estes 20 milhões? Uma parte vem da redução de despesas inúteis, não é só a questão da duplicação das entidades da Câmara, é também muita despesa que é feita apenas para efeitos propagandísticos. Dou um exemplo: o veículo autónomo, que nunca foi autónomo, que tem sempre um operador e agora está parado, custou mais de €500 mil. Entre o veículo, a via, alterações que tiveram que se fazer no traçado, etc. Esse é um exemplo, mas como esse há muitos outros. De uma parte virá dessa redução. Outra parte vem da subida das receitas fiscais por via do aumento do parque imobiliário que estamos a ter neste momento. Ou seja, nós vamos ter um conjunto de apartamentos, vivendas, etc., um número muito grande aqui no concelho, que vão gerar IMI e IMT, ou seja, mesmo baixando a taxa de IMI, por exemplo, nós vamos ter as mesmas ou mais receitas de IMI nos anos daqui para a frente. A outra parte é que nós não queremos que a Câmara tenha um excedente. A Câmara tem neste momento, ou no final a 31 de dezembro de 2020, 2020 foi um ano anormalmente mau em termos de receitas, enfim, em face de toda a crise pandémica, da redução do estacionamento, da redução da atividade imobiliária, etc. Mas no final de 31 de dezembro de 2020, a Câmara tinha no banco 65 milhões aproximadamente em depósitos à ordem, e no ano anterior tinha 75. A Câmara tem vindo a acumular, porque tem vindo a gerar mais receitas do que as despesas que tem. E isso achamos que não é justo. Eu não quero que os meus impostos sirvam para estar numa conta à ordem da Câmara Municipal de Cascais. Se eles não são necessários, devolvam-nos. E, portanto, estes três fatores, a redução das despesas, uma redução portanto, o não precisarmos de cobrar tantos impostos porque temos excedentes, e o próprio aumento da atividade, quer na parte do imobiliário, que gera o IMI e o IMT, quer na parte dos serviços, restaurantes, etc., que geram os conjuntos de outras taxas, taxinhas, derrama, etc., nós facilmente equilibramos os 20 milhões que estamos a propor devolver às empresas e às famílias. O que nós queremos aqui é uma autarquia, um Estado, neste caso uma autarquia, que seja responsável com o dinheiro dos cidadãos e que tenha também ela uma atitude de ser poupada
e de ser frugal nas coisas que faz com o nosso dinheiro. E não é isso que temos. Venha a Cascais e veja a quantidade de cartazes de propaganda, basicamente, que estão hoje espalhados por Cascais. Dou-lhe um outro exemplo do despesismo que existe nesta Câmara. Aqui há uns meses, há cerca de um ano, nós afirmámos e dissemos claramente que a emissão a Câmara tem um jornal, o Jornal C, que distribuía pelas caixas de correio dos municípios. Imprimiam cerca de 120 mil exemplares de cada edição. Colocavam nas caixas do correio, como se colocam os folhetos de supermercado, etc. E a maior parte daquilo ia para o lixo. E nós dissemos, assim não pode ser, isto é um desperdício. Numa época digital, mandem o jornal por via digital, as pessoas que vão ao site da Câmara e descarregam. Bem, não sei se foi por isso, por nós termos dito ou não, mas a verdade é que a Câmara anunciou que iam passar essencialmente a ser digital, eventualmente edições impressas em alguns locais de edifícios da Câmara, da loja de Cascais, etc. Mas tudo o resto era digital. E reduziu a tiragem, e bem, com um impacto ambiental significativo, com redução da despesa, cerca de 10, 15 mil exemplares. Agora que estamos em véspera de eleições, os últimos 2 números voltam a ter uma edição em papel de 125 mil exemplares. Portanto, é este tipo de coisas, este é apenas um exemplo, é este tipo de coisas que não devia ter lugar. Os municípios estão a pagar propaganda da Câmara, porque o Jornal C é a propaganda da Câmara, que vai para o lixo. E, portanto, Mas eu isso é não um quero mal isso. da maioria dos municípios em Portugal. Por isso é que, enfim, não é ao acaso que eu também escolhi esta personagem, não é? Do Presidente da Junta, porque é muito isto, não é? Todos É querem isto, é ser um isto. bocadinho caudilhos e perpetuar, não é? Quase É ser o isto. grande líder. E é esta abordagem, deste despesismo, porque Eu também, Cascais é todos os uma meses Câmara que tem recebo. muitas receitas. Cascais é uma Câmara que tem muitas receitas, não tem problemas fiscais ou de orçamento. E esta atitude e esta Sim, abordagem. eu duvido que poucas sejam as câmaras que tenham contas à ordem com esses números. É? Mas isto está, se for às contas de 2020 da Câmara Municipal de Cascais, pode verificar e consultar todas estas coisas, está lá tudo. E eu, na minha opinião, é uma coisa que isto não devia ser assim. Isto tem de mudar. E esta abordagem de que o dinheiro é nosso, vamos gastá-lo em coisas para fazer propaganda e mostrar não sei o quê, não deve ser assim. A Câmara Municipal de Cascais ou qualquer outra devia olhar para isto de maneira muito mais frugal e pensar o que é que eu tenho de fazer para, prestando estes serviços que tenho que prestar, reduzir a despesa e deixar mais dinheiro com os cidadãos, mais dinheiro com as empresas, porque isto depois traz um outro efeito, que é, gera mais atividade económica, gera mais confiança, traz investidores para o Conselho, as pessoas arriscam a abrir o seu restaurante, a sua loja, a sua startup, e isso gera receitas para o Conselho. Portanto, isto não é só, ou seja, isto tem um impacto a médio e longo prazo positivo. Mas esta visão de que vamos cobrar, nós é que depois é que decidimos, subsídio aqui, subvenção ali, não sei o quê, porque nós é que sabemos, não é de toda a visão liberal do que deve ser um Conselho em Portugal. Ok, muito bem. Da minha parte, estou esclarecido em relação aqui a algumas questões que queria colocar e, portanto, a ideia é essa. Vamos então à última pergunta também, que é objetivos. Portanto, vocês vão concorrer à Câmara, à Assembleia Municipal e às 4 freguesias? Vamos. Fomos o primeiro partido em Cascais que anunciou candidatura à Câmara, à Assembleia e às 4 freguesias. Fomos um dos 2 conselhos que primeiro o fizeram dentro da Iniciativa Liberal. Portanto, nós estamos preparados, estamos preparadíssimos para estas eleições. Portanto, vamos concorrer aos 6 órgãos, não é? 4 assembleias, 4 assembleias de freguesia, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. O nosso objetivo é ter uma representação nestes órgãos autárquicos. Portanto, o nosso objetivo é sermos uma voz liberal dentro dos órgãos da autarquia. Portanto, uma variação, pelo menos, um deputado municipal, pelo menos, e um deputado em cada Assembleia de Freguesia. Esse No seria mínimo. um excelente resultado. Ok. Seria um resultado que nós achamos perfeitamente possível se, e mais uma vez convido
quem nos está a ouvir, a ver o nosso programa, a ver como ele é diferente e a ver como ele é uma solução e uma alternativa para Cascais. Pensamos que se nós conseguirmos que todos os eleitores em Cascais leiam o nosso programa, que nós chegamos a esse objetivo. Muito bem. Da minha parte, não posso fazer grandes incentivos, porque lá está, tenho que ser imparcial com todos, mas aquilo que eu digo é realmente informem-se todos em relação a todas as forças partidárias, em relação a todas as candidaturas que estejam presentes nas vossas câmaras municipais, nas vossas juntas de freguesia, para que no dia das eleições, seja ele qual for, que ainda não está marcado, o vosso voto seja depositado e seja depositado de forma esclarecida, para que depois não tenhamos aquela, enfim, vamos ter sempre aquela frase, mas procurar reduzir essa frase ao máximo, que é enganou-me bem. Não é? Portanto, às vezes é a coisa, os políticos vendem-nos a banha da cobra, não é? Estica e não dobra, e portanto é importante também nós vermos assim. Miguel, da minha parte, a melhor das felicidades, boas sortes para a campanha, que seja uma campanha também ela segura, portanto que toda a gente possa fazer campanha, possa também dar a conhecer não vou dizer a mensagem, porque isto parece assim um tanto religioso, mas que possam fazer apresentar as vossas ideias, as vossas propostas, para que, lá está, uma vez mais, tudo seja, e obviamente que os habitantes de Cascais votem esclarecidos, e portanto é por aí. Da minha parte, sim, Miguel. Muito obrigado, Cláudio, e muito obrigado a todos os que nos estão a ouvir por esta oportunidade. Exatamente, portanto, certamente que este episódio será mais ouvido tendencialmente pelos militantes da Iniciativa Liberal, claro está, mas também pela oposição, que também quer perceber o que é que foi dito a favor e contra, e portanto como é que há de gostar, porque, lá está, como eu costumo dizer, a política é um jogo de xadrez em que nós jogamos do nosso lado do tabuleiro, mas também jogamos com o outro lado do tabuleiro adversário, portanto, para sabermos também com que linhas nos cozemos. Ao fim e ao cabo é isto. Este foi o primeiro episódio desta nova série Presidente da Junta, e portanto, já sabes, faço-te uma vez mais o apelo, se és candidato, candidata, ou se tens um amigo que é, manda-lhe mensagem, envie-lhe já este episódio para ele perceber como é que tudo isto. Enfim, o Miguel acaba por ser a cobaia, porque agora todos os outros vão ver como é que a abordagem foi, mas alguém tem que ser o primeiro, não é? Portanto, as coisas são mesmo assim. Gosto. Mas pronto, mas posso dar aqui o toque de que foi uma entrevista esclarecedora, e portanto pareceu-me ser alguém que está por dentro dos assuntos, pelo menos sabe os números também, portanto deixo aqui, que enfim, este podcast teve pessoas que não sabiam os programas eleitorais, e portanto é assim mesmo. Obrigado uma vez mais por estares desse lado. Já sabes, como eu costumo dizer e tu sabes, então, mais de cor. Até lá tem boas conversas e já agora toca a votar. Um abraço.